Bom dia, segundo ano, como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela de História. Estamos aqui novamente na nossa aula online. Não sabemos se semana que vem as aulas voltam presencialmente ou não. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. É uma pena que a nossa aula de hoje não vai ser presencial. É uma grande pena, sabe por quê? Porque eu fiz um planejamento, eu tinha montado uma surpresa para essa aula, que não vai ser possível eu fazer porque nós estamos à distância, né? Então eu vou pedir para vocês o seguinte, antes de começar a aula, antes de vocês começarem a assistir a minha aula, eu quero que vocês vão lá no YouTube e pesquisem a música chamada Não Foi Cabral, cantora MC Carol de Niterói. Eu vou postar essa música no grupo também do WhatsApp para vocês, tá? Professora, é um funk. Professora, esse funk não tem nada a ver. Professora, bom, primeiro de tudo, vão lá no YouTube, assistam, escutem a música e depois voltem aqui para a aula que eu vou explicar um pouco sobre ela, tá? Mais uma vez, o nome da música é Não Foi Cabral e a cantora é MC Carol de Niterói, tá? Eu também vou deixar a música no grupo do WhatsApp. Também posso mandar a música junto com esse vídeo aqui para vocês. Depois que vocês escutarem a música, voltem aqui no vídeo, combinado? Bom, turma, vocês já foram lá, já escutaram a música e agora eu vou explicar um pouco sobre ela e sobre esse conteúdo de hoje que tem tudo a ver. O nosso conteúdo de hoje é sobre a colonização portuguesa na América. Onde é que fica isso? Aqui no Brasil. Tá? A nossa aula passada foi sobre a colonização espanhola, depois colonização inglesa e agora chegou finalmente nas terras tupiniquins, no Brasil. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre colonização portuguesa aqui no Brasil, um pouquinho só porque é muito grande, são muitas aulas, é um conteúdo que eu adoro, é um conteúdo muito legal, eu tenho certeza que vocês também vão gostar, tá? Bom, gente, professora, primeira coisa, por que você passou pra gente escutar esse funk? Gente, o funk, ele fala o seguinte, não foi Cabral. Ele fala assim, ó, nada contra ti, não me leve a mal. Quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Então ele diz o seguinte, que quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Poxa vida, quando Cabral chegou aqui no Brasil, já tinha gente morando aqui. Já tinha uma população que morava aqui há muito tempo. Que população é essa? A população indígena. Imagina só que você mora aqui em Águas Lindas a sua vida inteira e chega uma população que nós nunca vimos na nossa vida e chega aqui e fala assim, eu descobri Águas Lindas. Não, vocês já existiam, vocês já tinham a sua identidade, a sua religião, as suas crenças, as suas ideologias. Então não foi um descobrimento, né? Eles simplesmente chegaram aqui, mas não foi um descobrimento. Para você descobrir uma coisa tem que ser uma coisa que ninguém nunca viu antes, né? Então, por isso a letra da música não foi Cabral. Por quê? Não foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil já existia. Beleza? Bom, turma, o nosso conteúdo de hoje vai falar então sobre essa colonização portuguesa aqui no Brasil. Vocês já sabem, né? Da nossa aula de colonização espanhola, que eu falei para vocês que tanto Portugal quanto Espanha estavam indo para as Índias para buscar especiarias, né? Portugal foi para as Índias contornando a África por baixo, sempre na costa marítima, até chegar lá nas Índias, né? Por que ele contornava a costa marítima e não lá no meio do oceano? Porque na época você tem os mitos dos grandes animais, das grandes baleias, dos grandes polvos. Eles acreditavam que se eles fossem navegar mais para o meio do mar, aconteceria algo, aconteceria de aparecer algum animal gigantesco e engolir toda a navegação. Então eram mitos muito comuns naquela época. Tanto que os únicos que tinham essa coragem de fazer isso eram os piratas. E outra coisa, turma, quando essas grandes navegações saíram de Portugal, da Espanha, elas foram com piratas em suas embarcações, piratas, militares, padres, mulheres, crianças, presos, várias pessoas. A elite não foi, porque eles estavam indo em busca de um novo mundo, tá? Então a elite não ia se sacrificar por isso nesse momento. E aí, turma, olha só. Portugal estava indo para as Índias e conseguiu chegar lá por baixo. A Espanha queria dar a volta por cima e chegar lá nas Índias. Só que quando a Espanha sai para chegar lá nas Índias, ela bate na América Central. E aí ela consegue encontrar um novo território, que é a América Central.
tá? E aí Portugal fica sabendo e fala o seguinte: olha, eu também quero ter acesso a esse território aí. Então, por meio de um acordo, parte da América fica para a Espanha e parte fica para Portugal. Então, quando Portugal veio para o Brasil, ele já sabia exatamente qual que era o território, de qual ponta a qual ponta seria de Portugal, tá? Então não foi descobrimento, não chegou aqui por acaso, não estava indo para as Índias e bateu aqui sem querer, não. Foi de propósito, eles sabiam para onde eles estavam vindo. Claro que eles não sabiam o que eles iriam encontrar aqui. Eles não sabiam que aqui tinha muitos indígenas, que aqui tinha uma fauna e uma flora muito rica, que aqui tinha um solo muito rico. Ele não sabia de nada disso. O que ele sabia era o seguinte: eu tenho um território novo de tal ponto a tal ponto. Vou lá conhecer esse território. Depois que eu conhecer o território, eu vou partir para as Índias de novo, tá? Então foi assim que aconteceu no primeiro momento, em 1501. E aí, então, os portugueses vieram para cá. E quando eles chegam aqui no território brasileiro, como é que vocês acham que os indígenas receberam essa população portuguesa? Gente, imagina só. Imagina, lembra que eu falei para vocês na sala de aula? Os portugueses, eles eram enormes, com aquelas roupas gigantescas, com aquelas capas gigantescas, barbudos, com doenças, com piolhos, gripados, sujos, fedidos. E a população indígena não estava acostumada com isso. É uma outra realidade, não é? Então, no primeiro momento, os indígenas ficam assustados e depois tentam se proteger. Nesse primeiro momento, os portugueses e os indígenas tentam ter meio que uma comunicação para conseguir se entender. Os portugueses sabem que aquele novo lugar pertence aos portugueses. Lembrando, turma, que a Europa dessa época e também de uma época atrás, da Idade Média, é uma Europa, é um momento, é um continente que se acha dono do mundo inteiro. Não importa se eles estão em pequena quantidade, não importa se eles não sabem lutar, não importa. Se eles acham que aquele novo território ali é deles, pronto e acabou. Então, quando eles chegaram aqui no Brasil, mesmo que em pequena quantidade de pessoas, mesmo vendo aquele tanto de índio, eles não se amedrontaram. Eles pensaram o seguinte: bom, são nativos que a gente vai ter que catequizar, são nativos que a gente vai ter que usufruir da mão de obra barata deles, e esse é o nosso novo território. Então, quando eles chegaram aqui, tem um cara chamado Pero Vaz de Caminha. O Pero Vaz fez uma carta para o rei de Portugal, dizendo sobre o que ele viu aqui, sobre os indígenas, sobre a fauna e a flora, sobre como é que era rico e sobre também como ele não tinha visto metais preciosos. Porque naquela época, tão rico e tão importante quanto as especiarias eram os metais preciosos. Então, nesse momento que eles não encontram metais preciosos, eles descrevem na carta as riquezas naturais, as belezas naturais, como são os indígenas. Depois que eles reconheceram mais ou menos ali o território, que foi mais ou menos ali no Nordeste, que eles reconheceram o território, viram como é que era mais ou menos, eles fincaram uma bandeira portuguesa aqui no Brasil, para que outros países europeus que viessem a navegar por aqui vissem que tinha uma bandeira portuguesa, ou seja, aquele território seria agora de Portugal. E aí, então, as pessoas não tomariam o território teoricamente. Então, os portugueses fazem isso, fincam a sua bandeira, reconhecem o território, reconhecem um pouco da riqueza e partem para as Índias novamente, tá, turma? Outro ponto importante é que Portugal só vai mesmo se importar em colonizar o Brasil, só vai mesmo se importar em ter algum compromisso com o Brasil quando as especiarias, o custo das especiarias começa a cair. Então, quando ele começa a perder o lucro nas especiarias e também começa a surgir boatos de que os franceses estavam rodeando aqui o Brasil para poder tomar esse território para eles, imagina só que a gente fosse colonizado pelos franceses, a gente falaria francês, né? Então ele começa a se preocupar, ele pensa o seguinte: bom, então agora eu preciso cuidar da minha colônia, agora eu preciso investir na minha colônia, porque eu tenho dois fatores. Primeiro fator, eu estou perdendo lucro nas especiarias, e segundo fator, a França está querendo pegar o território para ela, tá bom, turma? No livro de vocês, na página 20, ele vai falar um pouco sobre os povos indígenas. E aí, nessa página 20, ele vai falar um pouco sobre os povos indígenas aqui no Brasil, como é que eles eram organizados. Eu vou falar para vocês brevemente, rapidamente, para a nossa aula não ficar muito extensa, tá?
Bom, nesse ponto a gente tem um contato muito maior com os indígenas, né? Então você tem basicamente população indígena aqui no Brasil quando os portugueses chegam. E essa população indígena, ela tem um tipo de organização específica, né? Você tem várias tribos, você tem várias linguagens, você tem várias línguas. E dentre todas essas línguas, você tem uma língua que ela é universal, que todas as tribos falam, que é a língua tupi. Então você tem tribos lá no interior, tribos no centro, tribos no litoral, você tem várias tribos com várias linguagens, acreditando em vários deuses, com várias culturas, tá? E aí elas têm uma língua em comum, que é o tupi. Então, olha só que interessante, eles falam o seguinte no livro de vocês, que tem uma tribo específica chamada tribo Tupinambá. E nessa tribo, eles são seminômades, ou seja, eles ficam num lugar e quando aquele lugar acabou a alimentação, acabou os animais, acabou a forma como eles podem sobreviver, eles vão para outro. Então, eles ficam enquanto é bom para eles, depois eles mudam quando eles acham necessário. Nessa tribo dos Tupinambás também, eles falam o seguinte, que as atividades eram divididas entre homens e mulheres. Os homens saíam para caçar, saíam para ver essa parte mais fora da aldeia, e as mulheres plantavam, colhiam, cuidavam dos animais. E olha que coisa interessante, a educação das crianças aqui nessa tribo Tupinambá, ela pertence tanto aos homens quanto às mulheres. Essa educação pertence aos adultos no modo geral, tá? Olha só que coisa interessante. Na tribo Tupinambá, é permitido que eles possam ter vários parceiros, é permitido que eles possam ter a poligamia. Só que é muito comum nessa tribo Tupinambá que os grandes líderes sejam monogâmicos. E aí, caso eles tenham mais de uma esposa, cada esposa vai ter a sua horta para cuidar, vai ter o seu espaço na casa, na oca. Olha que interessante, né? É uma organização de uma tribo específica, tá? E vocês vão encontrar essa tribo na página 21. Vocês vão perceber que parece até um feudo. Você tem essas madeiras aqui, ó, protegendo a aldeia. Você tem essas madeiras aqui protegendo a aldeia, como se fosse realmente um muro medieval, como se fosse realmente um muro dos reinos na Europa. E aqui por dentro você tem as ocas, né? Você tem as casinhas, que são casas com várias famílias. E aqui no centro, que parece ser uma fonte de água, na verdade é um ritual, tá bom? Continuando aqui, turma, para finalizar a nossa aula, o casamento também nessa tribo Tupinambá não é um casamento feito somente por amor. Você também tem casamentos feitos aqui por interesses políticos. Então, por exemplo, se você tem um cacife com uma indígena, que eles têm alguns poderes, algumas coisas, eles podem se juntar por interesses políticos. Então, os casamentos nessa época, para essa tribo, também são feitos por meios políticos, tá? E para finalizar, as grandes decisões dessa tribo são tomadas pelos homens e principalmente pelos homens mais velhos. Turma, espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Essa é a nossa aula de hoje. A nossa aula que vem ter outros conteúdos mais legais ainda. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, podem me procurar, tá? Obrigada e tchau!